fortíssimo, fica de pé, vamos lá. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Aonde? Vamos lá, aonde está? Aonde? Aonde está Deus? Aonde é? Aí você declara: meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. É assim, ó. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Quem é que hoje vai operar? Ele vai fazer maravilhas. Quem é que hoje vai operar? Quem sabe logo, vamos lá. Quem é que hoje vai operar? Ele vai fazer maravilhas. Quem é que hoje vai operar? Quem é que vai operar, irmão? Quem é que vai operar, irmão? Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória. Diga para Ele: pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Se você crê nisso, irmão, cante com fé. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Diga pra Ele: fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare mais uma vez: fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Diga para o irmão que está aí do seu lado: o Senhor é fiel a você. Senhor é fiel. Seja fiel a vocês, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é fiel a você. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia, irmãos. Aleluia. E vamos mergulhar nesta palavra em nome de Jesus, que está lá em Jonas, né? No Velho Testamento. Vamos falar nesta noite acerca de Jonas, desse homem que teve uma experiência, né, muito grande com Deus, aprendeu muita coisa com Deus. E você também, que já tem alguma experiência, né, você vai vivenciar uma experiência maior ainda, né, aleluia, de como o Senhor é poderoso para manifestar a sua glória. Amém? Então vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estar dando uma passeada assim no livro de Jonas. Eu quero convidar você a permanecer de pé, em nome de Jesus, para acompanhar a leitura da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. No capítulo 1 do livro de Jonas, né? Aleluia.
Versículo 1 fala sobre a vocação de Jonas. Ajuda o seu irmão aí, a gente pode esperar um pouquinho, em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. A gente aguarda um pouquinho, né? Aleluia. A gente espera um pouquinho, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando você ajuda, ele está louvando. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vamos lá no meio. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. mais bonito, hein? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Vamos lá, irmão. Meu Senhor já estava. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Ajuda aí. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta no altar. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta no patamar. Quando eu cheguei, meu Senhor já está. Amém? Amém. Bota a Bíblia aí do lado, irmão. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Isso, glória a Deus. Agora sim, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor nessa igreja aqui, né, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser DJ, ele tem que ser tocador de bateria, né? Servo de Deus tem que ser assim, ferramenta, né, para toda obra. Amém? Amém. Né? Aleluia. Agora vamos lá então. Diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Agora você vai pular para o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Pula agora para o versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares,
e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. Versículo 7, mais embaixo. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração e o teu santo templo, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde do maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. Capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem, o que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma grande cabana e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido, com certeza, essa mensagem sobre Jonas.
Aquele homem que foi engolido pelo peixe, né? Alguns falam de baleia, etc. e tal, mas aqui não traz revelação do que peixe era. Simplesmente um peixe, naturalmente, devia ser um peixe grande, né? E engoliu ele, depois lançou ele em terra, né? Lá naquele lugar onde ele não queria ir, etc. e tal. Mas só que existe, irmão, uma história muito profunda no meio disso tudo, né? Que diz respeito à nossa vida, e nós temos que buscar entendimento para tudo isto que aconteceu. Porque na verdade, irmão, na verdade, o que o Espírito Santo me revela é o seguinte: isto aí, irmão, né, foi um grande aprendizado que Deus trouxe para Jonas, como também traz para nós, irmão, a cada dia, né? A missão de Jonas, a qual Deus colocou na mão dele, era ir lá naquele lugar para anunciar a palavra, né? O Evangelho de Deus. Inclusive, ser bem forte na sua expressão, declarando que dentro de dias aquela cidade seria destruída. E Jonas, ele, como um homem comum, conhecendo e sabendo que havia naquele lugar um povo muito violento, ele teve medo, né? Mas o medo que Jonas teve não foi apenas um medo natural, ele teve um medo também sobrenatural. Não existe só um tipo de medo. O medo natural, que você às vezes tem de tropeçar, cair, se machucar, de fazer alguma coisa errada, né, e não dar certo naquilo que você quer fazer. Mas existe aquele medo extremo, que chega a se tornar um medo sobrenatural, aquele que a pessoa não está vendo, não viu, né, e já está tomando a sua posição defensiva. Porque Jonas, apesar de ouvir falar daquele povo, ele não conhecia, ele não sabia do que se tratava. Então, achou ele que, indo até lá, levando aquela palavra poderosa de destruição contra aquele povo, né, poderia suceder alguma coisa contra ele. E ele teve esse medo, o medo de fugir da vontade de Deus, do que Deus tinha preparado para ele. Nessa primeira parte, o que isso quer dizer para nós, para a nossa vida? O que isso tem a ver com a nossa vida? Irmão, tem a ver tudo. Porque assim como diante de Jonas havia um povo, né, um povo muito violento, um povo que eles, aonde entravam, eles destruíam, eles eram como bárbaros, né? Diante de nós também está as adversidades da vida, que querendo ou não nós temos que enfrentar, porque elas se levantam de uma hora para outra. De um momento para o outro, vem uma tempestade, vem uma ventania, vem um problema, uma doença, um problema financeiro, um problema familiar. E se nós temos fé nesse Deus que nós estamos seguindo, que é o Senhor que fez todas as coisas, nós temos que confiar. E nós vamos vencer todas essas tribulações, sejam quantas elas se levantarem. Nós temos que crer que Deus está conosco, amém? Amém. Viu? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós temos que ter essa fé, essa convicção. Então não tenha medo dos problemas, não tenha medo das dificuldades. Não faça como Jonas, que murmurou, que reclamou, que tentou se esconder até num navio. E todos foram aflitos ali por causa da situação, da fraqueza, da falta de fé que Jonas teve. Aqueles homens, eles não estavam entendendo por que eles estavam passando por aquele problema.
o navio quase indo a pique. Eles não estavam entendendo. Presta atenção nisso, porque a nossa fraqueza espiritual, a nossa falta de fé, ela gera problemas para aqueles que estão à nossa volta, começando pela nossa casa. Porque o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos fortes e valentes, homens de Deus, mulher de Deus, que confia no Senhor. O céu pode ficar vermelho, não tem problema. A água pode acabar, não tem problema. O arroz pode subir de preço de forma extraordinária, não tem problema, porque o Deus que nós servimos e servimos, Ele é supridor. E Ele há de nos suprir em tudo. Ele supriu Israel no passado. Eles viviam no deserto e não faltava comida, não faltava roupa, não faltava calçado, não faltava água, não faltava nada. Mas mesmo assim, com toda essa cobertura de Deus, mesmo assim eles permaneciam, não todos, é claro, mas uma boa parte permanecia rebelde, de coração duro para com o Senhor, sem querer fazer a vontade de Deus, reclamando a todo tempo. Por isso, irmãos, que eles passaram anos após anos naquele deserto, um deserto que eles poderiam cruzar em alguns dias. O que Deus espera é que nós tenhamos uma posição diferente de Jonas, quando ele começou a se esconder da vontade de Deus. Mas não adiantou. Não adiantou. Quem pode fugir do Senhor? Quem pode se esconder da sua vontade? O mundo é pequeno, irmão. O mundo é pequeno. Não tem como. Uma vez, um homem, ele disse assim, né? Você vai se lembrar de quem é. Vamos ver se você se lembra. Ele disse assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. A história desse homem não é muito diferente da de Jonas, não. Ele se chamava Jó. Aquilo que eu mais temia. Por quê? Não havia confiança em Deus. Nós temos que ter confiança em Deus. Às vezes a pessoa está há um ano na igreja, aí sai da igreja, porque não conseguiu ainda a solução do seu problema. Irmão, às vezes a pessoa quer botar prazo para Deus resolver as coisas. E Deus quer ensinar através daquele problema, entendeu? Alguma coisa para você, quer ensinar para mim. Às vezes quer ensinar para a gente ser mais humilde, ser mais manso, para a gente, né, ser mais generoso, mais amigo, né? Às vezes Deus quer que a gente saiba perdoar mais, entendeu? Né? A gente prega muito aquela oração do Pai Nosso, tudo mais, mas a gente tem que entender tudo que ela fala ali. E tem uma parte que fala assim, né? Perdoai, né? Para que seja perdoado. Amém? Uma das coisas que eu aprendi assim que eu conheci Jesus. Eu tinha uma bronca de um vizinho lá que só Jesus na causa, né? Eu passava do outro lado da rua, para não passar nem do lado da rua, nem na calçada dele. Mas quando eu conheci Jesus, eu aprendi que tinha que ser diferente. Eu tinha que amar o meu inimigo, eu tinha que amar aqueles que me afligiam, eu tinha que amar aqueles que falavam mal de mim. Eu tinha que aprender a amar essas pessoas. E uma da primeira coisa que eu fiz, né, no dia seguinte, foi procurar encontrar esse homem para falar com ele, né, pedir perdão e tudo mais. Mesmo que eu não tivesse feito nada. Entendeu? Aí
Eu queria falar com ele, amados, o homem sumiu, desapareceu. Quando eu não queria, ele estava sempre lá. Quando eu queria, o homem desaparecia. Um dia eu vi ele em cima da laje dele consertando lá o telhado. Amados, eu subi para cima da laje da casa da minha mãe. Passei para a laje da casa da minha irmã, que era a vizinha dele, e fui lá. E chamei ele e falei assim: olha, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu agora sou de Jesus. E eu aprendi na palavra de Deus que eu tenho que amar o meu próximo, né? Perdoar aqueles que me ofenderam, qualquer problema. Eu quero dizer para o Senhor o seguinte: eu quero lhe pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, se eu te magoei, tá? Aí o camarada olhou para mim e falou assim: não, eu não tenho nada contra você não. Eu sempre reparei que você passava até do outro lado da rua, nem na minha calçada você passava, né? Mas tudo bem. Aí eu falei: puxa vida, então olha, o senhor me desculpa, tá? Me perdoe. Irmão, eu vou dizer para vocês o seguinte: foi como que saísse uma tonelada das minhas costas, entendeu? E verdadeiramente, a partir dali, né, desse aprendizado, a minha vida foi mudando, como tem mudado ainda hoje, a cada dia, viu? Porque eu deixei Deus trabalhar. Mas a gente encontra aí pessoas como Jonas, entendeu? Né? Pessoas como o próprio Jó, que claro, eles mudaram sim depois, mas eles tiveram que passar por uma experiência com Deus, né? Tanto um como o outro passou. E lá no final dos capítulos de Jó, onde ele declara, né, que orando pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, para aquelas pessoas que ele achava que elas tinham abandonado ele. Ele caiu, né, no fracasso e se achou abandonado. Quando ele estava no bem bom, todo mundo estava próximo. Mas quando ele entrou no fracasso, todo mundo desapareceu. Ele perdeu casa, perdeu filhos, perdeu tudo, saúde, tudo, né? É um assunto que pode se falar muitas vezes, e muito detalhe sobre tudo isso aí. Mas vamos nos restringir apenas o principal. Quando ele tomou a decisão de orar pelas pessoas, a vida dele começou a mudar. Ele caiu em si, né? Que não era só da maneira que ele olhava que estava certo. Porque não é da maneira que a gente olha que está certo, mas sim da maneira que Deus olha, né? Tem um louvor que fala aí acerca de, né, andar como Jesus andou, falar como Jesus falava, viver como Jesus viveu. Camarada dava um bofete do lado do rosto de Jesus, Jesus lhe ofereceu outro, né? Jesus deixou ensinamento. E Jonas, na sua fraqueza e ao mesmo tempo guardando a autoridade, em que ele queria, com os olhos dele, ver aquele povo destruído, porque ele achava que tinha que ser assim, e não é do jeito que a gente acha, já falei há pouco, não é do nosso jeito que a gente vê, mas do jeito que Deus vê, né? Porque o próprio Deus, ele ainda declarou, é misericordioso, é compassivo, e ele não teria misericórdia daquele povo de Nínive. Ele teve misericórdia, de tal maneira, né, que quando Jonas entrou e começou a anunciar uma palavra, de imediato o povo foi se rendendo. Aquele povo violento, aquele povo, irmão, que não tinha pena. Quando eles entravam numa batalha, eles não queriam saber se era mulher, se era criança, se era velho, se era novo. Eles entravam para destruir tudo mesmo. E agora, um povo rendido mediante uma palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. Por isso o Senhor fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E ali até o próprio rei
quando chegou aos ouvidos do rei daquele povo, o rei arrancou a sua roupa, tirou o seu eu, a sua vaidade, a sua prepotência, aquele negócio de eu sou o cara. Ele tirou tudo. Quando fala assim, rasgou as vestes, tirou a roupa dele, irmão, não é só o pano não, entendeu? Não é só o pano, porque tirar o pano é muito fácil. Mas não adianta se tirar o pano e não tirar nada que tiver dentro. E ele foi tirando de dentro dele, né, toda aquela altivez, toda aquela fúria, toda aquela posição, né? Eu sou rei. Ele tirou tudo isso. E ele foi, irmão, colocar uma veste de cinza. Ele foi sentar no meio da cinza, né? Ele abriu mão de tudo, toda a sua posição, toda a sua condição, viu? Diante de Deus, não foi diante de Jonas, não. Aí a gente começa a observar nesses capítulos à frente, 3 e 4, que Jonas não gostou daquilo. Ele não gostou porque Deus teve misericórdia do povo. Aí Deus começa a trabalhar Jonas, né? Ele deita-se lá e Deus faz nascer uma boboreira e a sua folha cobre a sua cabeça para proteger do sol, né? Aí Deus faz com que venha um verme e destrua e ele seja queimado, né, pelo sol, e diz para ele: olha só, você não fez nada, por que está reclamando? Quem fez foi eu. Quem fez foi eu. Ali, irmãos, começou um tratamento, né? Um tratamento espiritual na vida de Jonas, para ele entender que a vontade não é minha nem sua, a vontade soberana é de Deus. E se nessa vontade soberana de Deus você tiver que passar, irmão, um dia, um mês, um ano, 2 anos, no meio da ventania, não há quem tire você dessa ventania. Mas meu Deus, pastor, por que Deus vai me deixar na ventania, no sofrimento? Não é que Deus queira não, irmão. É que tem criança, e nós todos somos criança diante de Deus, né? Só aprende, irmão, quando passa pelo aperto. Só quando passa, que vai, desce lá, né? Que desce na casa do olheiro, é que vai aprender alguma coisa. Entendeu? Então, não é reclamar, não é murmurar, sabe? É permanecer na fé, na posição diante do Senhor, permanecer declarando, irmão, a sua vitória até o fim, porque ela vai chegar. Se chegou para aquele povo que era cruel, a graça chegou para eles, chegou para Jó, por que não vai chegar para você também? Esses homens tiveram que aprender de maneira dura. Nós não precisamos ter que aprender de maneira dura, porque nós já temos o exemplo, viu? Então vamos aprender com esse exemplo e buscar fazer a vontade de Deus e confiar nesse Deus, que Ele há de estruturar a tua vida em tudo aquilo que você precisa, seja físico, seja espiritual, seja sentimental, seja familiar, em tudo o Senhor vai estruturar você. Amém? Amém. Eu estou falando aqui, mas você está entendendo? Está dando para entender, irmãos? Tá? Se não tiver, pode falar que eu vou repetir. A gente sai daqui amanhã, mas não tem problema não. É feriado, entendeu? A gente vai repetir, a gente vai prosseguir falando, até que você compreenda que a vontade de Deus é soberana, viu? É soberana. E que a solução é estarmos nos pés de Jesus. Por que os cegos, paralíticos, mudos, surdos, por que a vida de muitas pessoas foram transformadas?
porque elas foram aos pés de Jesus. Eu me lembro que um dia desse aí atrás, né, eu não estava aqui não, mas eu fiquei sabendo que um rapaz, né, ele entrou aqui para dar um testemunho. Ele colocava o nome dele no caderno de oração, né, sempre que ele passava aí, porque a vida dele era muito complicada, envolvido nas drogas e outras coisas mais pesadas, né? E ele botava o nome pedindo oração, e a gente está sempre orando, intercedendo pelos irmãos ali no caderno de oração, viu? E ele dizendo que o seguinte, que a partir daquele momento que ele começou a fazer essa prática, né, que na verdade é o que eu estou falando aqui, ir aos pés de Jesus, Jesus começou a libertar ele das drogas, começou a libertar ele daquele envolvimento ruim, começou a mudar a vida dele, e ele veio declarar o quê? Que Deus deu uma nova vida para ele. Quando a gente vai aos pés de Jesus, irmão, que a gente tira o nosso eu de dentro, aleluia, tudo muda, tudo muda. Que você possa nessa noite ir aos pés de Jesus, rasgar o seu coração, pedir perdão pelos seus pecados, entendeu? Buscar uma comunhão com Deus. Deus vai te ajudar, as coisas vão mudar, acredite nisso, amém? Amém. Eu gostaria de convidar você a orar em nome de Jesus. Não precisa nem se levantar do seu lugar, tá? É só você fechar teus olhos, viu? Você abrir o seu coração para Deus de tudo aquilo que você estiver necessitado, sabe? Lembrando sempre, né, que se você vai aos pés de Jesus, entrega a sua vida para Ele, o mais Ele fará, tá bom? Então fecha teus olhos que eu vou orar por você em nome de Jesus. Vou clamar a Deus pela tua vida nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença através dessa oração em favor, meu Pai, de cada vida que está aqui. Eu sei que o Senhor conhece eles antes mesmo que eles fossem gerados pelo pai e pela mãe. O Senhor já conhecia, Pai, quando eles eram lá, Senhor, lá no útero da mãe. O Senhor já conhecia, Pai. E o Senhor sabe, meu Pai, tudo que eles têm passado, que eles têm vivido até o dia de hoje. Muitas vezes, Senhor, entra um desespero, entra uma angústia, uma depressão. O inimigo assopra no ouvido para fazer uma besteira, uma loucura. O Senhor sabe disso, meu Pai. Mas eu creio que se eles estão aqui, entraram por aquela porta ali, Jesus, é porque o Senhor tem uma obra para fazer na vida deles. Se eles entraram neste lugar, o Senhor tem algo para fazer aqui na vida deles. A tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que vê o Senhor não lança fora. Então, Espírito Santo de Deus, abraça a tua filha, o teu filho, abraça nessa hora, Senhor. Abraça eles, Senhor, e ajuda, Espírito Santo, naquilo que eles estão precisando, Senhor. Nessa hora em que eles te esvaziam o coração deles, Pai. Nessa hora em que eles dizem, Senhor, me perdoa todos os meus pecados que eu tenha cometido, Senhor, contra alguém, contra o Senhor, contra a minha vida. Nessa hora, Senhor, em que eles se dispem de tudo, meu Pai, que é humano, que é ruim, Senhor, e se colocam desnudos na tua presença. O poder de Deus desce nessa hora, porque o Senhor falou que o Senhor não mudaria. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje, para sempre. E o Evangelho que eu prego, Senhor, é o Evangelho, Senhor, mesmo que o Senhor pregava naqueles dias e que tantos pregam, Senhor. Aonde, meu Deus, Tu és o Deus que cura, que liberta, que transforma e, sobretudo, salva. Então, meu Pai, os milagres, as maravilhas que aconteciam, tem que acontecer hoje, porque eu não estou pregando, falando de um Deus morto, de um Deus de pau, nem de pedra, nem de metal, mas um
que ressuscitou o terceiro dia. Eu estou pregando a tua palavra, e a tua palavra diz, Senhor, que ela não vai voltar vazia, ela está entrando aí dentro dessa vida agora, está entrando nessa mente, nessa alma agora. A tua palavra que transforma, a tua palavra que é vida. Senhor amado, começa a reverter toda essa situação que essa pessoa está passando. Se ela precisa de uma cura, começa a curar agora. Cura, Senhor, não só na carne, mas cura na alma também, Senhor. Cura, Espírito Santo de Deus, nessa hora. Entra aí, Senhor, nesse coração. Tira toda a mágoa, todo o rancor, toda a tristeza, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ajude nesse momento. Se o problema é lá na família, na casa, alcança lá agora. É aquele filho, é aquele neto, é aquele pai, é aquela mãe, Senhor. Visita nessa hora. Só o Senhor tem poder para mudar tudo isso. Se o problema que está passando é financeiro, Jesus, é porta de emprego fechada. Ó Senhor amado, abre essa porta. Abre os caminhos desta pessoa agora, porque não tem ninguém maior que o Senhor, não. Não tem ninguém maior que o Senhor, Jesus. O Senhor pode abrir essas portas agora. E a porta que o Senhor abre, o Senhor falou, ninguém pode fechar. Abre as portas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas. Aconteça agora a porta da prosperidade, meu Pai. Essa prosperidade, Senhor, que a tua filha e o teu filho desejam há tanto tempo. É um sonho. É um sonho, meu Pai, que para muitos às vezes até se perdeu. Mas o Senhor está nessa noite restituindo tudo isto. Creia, meu querido, que o Senhor está te restituindo tudo que você perdeu. Creia que Ele está te dando nesta hora tudo que você precisa. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja vitorioso, seja um conquistador, um vencedor, porque quando você botar o teu pé dessa porta lá para fora, você não vai estar pisando mais na terra que você pisava, não, terra da angústia e da dor. Creia nisto, que você vai estar pisando numa terra diferente, porque o Senhor estará com você nessa caminhada. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio nas palavras que este homem está falando nessa hora. Eu creio que essas palavras estão vindo do Senhor e que elas vão acontecer na minha vida, e a minha vida será diferente, e eu vou testemunhar essa diferença para a glória do teu nome. Diga comigo: eu recebo esta bênção do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.